Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero, neste momento, estar compartilhando uma palavra diante dessa situação que nós estamos vivendo, de muito medo, por causa da infecção pelo coronavírus, causando cada vez um maior número de pessoas acometidas pela doença e, claro, também aumentando o número de mortes. Eu quero estar compartilhando com vocês um versículo que é muito conhecido, e que tem sido muito falado nesses dias, né, em função dessa questão de Deus poder trazer a cura e a restauração de todas as coisas. E é o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, muitas pessoas têm falado a respeito disso e convocado, inclusive, as pessoas cristãs, né, nas igrejas para buscarem a Deus em oração, reivindicando realmente o cumprimento dessa promessa que ele fez de estar sarando a terra diante das aflições e do medo e das infecções que estão se alastrando. Eu gostaria de comentar a respeito disso. Eu acho que realmente é muito importante nós buscarmos a Deus. Mas eu queria ler também, não somente esse versículo 14, mas 2 Crônicas 7, 12 e 13, para depois então ler o 14, para nós entendermos todo o contexto que estava acontecendo. Então diz assim: E o Senhor apareceu a Salomão naquela noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou então se enviar a peste no meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esta resposta que Deus deu está relacionado com um pedido de oração que Salomão tinha apresentado diante de Deus. Ele tinha feito uma casa de sacrifício. Ele tinha feito uma casa para que Deus habitasse no meio do povo. E é este ponto que nós temos que levar em consideração em primeiro lugar. Deus deseja habitar conosco, de forma que ele veio na pessoa de Jesus Cristo e habitou entre nós. E nós precisamos fazer uma casa para Deus. E as nossas casas devem ser casa de adoração. Nós devemos levar dentro das nossas casas a presença de Deus, assim como Salomão estava trazendo a presença de Deus para o meio de Jerusalém, para o meio do seu povo Israel. E mais do que isso, ele estava obedecendo a direção do seu pai Davi. Davi tinha arquitetado aquela casa, planejado fazer uma casa para que Deus habitasse no meio do povo, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta no meio daquela geração. Porque Davi foi achado por Deus como um verdadeiro adorador. E é esta a vontade de Deus. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é esta palavra que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, porque são esses que Deus procura para seus adoradores. Então Deus achou Davi como um verdadeiro adorador. E Davi queria a presença de Deus e buscava a presença de Deus, e por isso que também ele fez inúmeros salmos que estão escritos na Bíblia e que são cantados até os dias de hoje. Salmos de adoração, de reconhecimento da soberania e do poder de Deus. Assim também nós temos que ser verdadeiros adoradores e temos que fazer uma casa, e uma casa de sacrifício também, como está escrito aqui nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Casas de sacrifício. Não que nós vamos voltar a sacrificar animais, como eles faziam naquela época, para cobrir os seus pecados com o sangue daquele animal, pagando vida por vida. Mas temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Então não é para ninguém se suicidar para oferecer sacrifício para Deus. É um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso quer dizer que devemos oferecer os nossos corpos a Deus.
as nossas bocas que falavam maldição contra o próximo ou que praguejavam contra autoridades ou contra situações que não nos está favorável, nós devemos trocar a nossa palavra de maldição em bênção. E temos que abençoar aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus. Usar as nossas mãos, quer usadas para violência, para agredir pessoas, e tornar mãos abençoadoras, que impõem-se sobre os enfermos para eles ficarem curados. Temos que usar os nossos pés, que andavam por caminhos tortuosos, para entrar nas casas, fazer caminhos retos para os nossos pés, com a preparação do Evangelho da Paz, e entrar nas casas e curar os enfermos, expulsar os demônios e declarar, antes de tudo, que haja paz naquela casa e que o reino de Deus está chegando naquele lugar. Assim, oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo, isso deve começar dentro das nossas casas. São as nossas casas que são levantadas como altares ou lugares onde a presença de Deus habita. E assim como Davi, que era um verdadeiro adorador, ensinou o seu filho a também ser um adorador e levantar esta casa do sacrifício para Deus habitar no meio do povo, assim também nós, pais, temos que ser verdadeiros adoradores e temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, o caminho que eles devem andar, para que quando forem mais velhos, não se desviem deles, mas também possam levantar altares e ofertas de sacrifícios de suas vidas como verdadeiro culto a Deus e como verdadeiros adoradores. Então, quando Salomão aprendeu isso do seu pai, obedeceu a seu pai e levantou essa casa para o sacrifício que era oferecido como culto a Deus. Então também ele fez uma oração, e está essa oração no capítulo 6 de 2 Crônicas. Ele fala assim: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, e vierem os inimigos invadirem a terra de Israel, mas se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a tua face, orando, voltado para esta casa, ouve tu do céu e responde a oração que se fizer neste lugar. Também, Senhor, se vier a fome sobre o teu povo, se fecharem os céus e cessarem as chuvas, então, mas o teu povo se arrependeu dos seus pecados e orar ao Senhor e se voltar para esta casa, ouve a oração que se fizer nesta casa. Ou então, se houver pragas de gafanhoto por havermos pecado contra o teu nome e contra a tua palavra, então também esses gafanhotos devorarem a terra, também, Senhor, se orarem aqui nesta casa, pedindo que realmente o Senhor atente para a oração deste lugar, ouve todo o céu e responde a oração do teu povo. Então, desta forma, Salomão estava orando, e hoje nós vivemos situações semelhantes também. Temos fome na terra, há muitos povos que estão passando por uma extrema necessidade, famílias inteiras, povos inteiros estão sendo desnutridos por faltas de condições, e ainda mais diante dessas condições que nós estamos vendo nesses dias, em que há escassez de alimentos, e isso vai se multiplicar com necessidades de pessoas que não conseguem comprar os seus mantimentos nos mercados, a competição por produtos de subsistência, e também, da mesma forma, existem pragas de gafanhotos que estão acometendo alguns países do continente da África, e também esses gafanhotos podem não somente destruir as plantações daquele lugar, mas também se multiplicarem como tem se multiplicado, e também invadirem outras terras e comerem as plantações de outros países. E também, da mesma forma, como está falando aqui, a peste no meio do povo. Então, essa pandemia do coronavírus, aumentando o número de mortos, e muitas pessoas sendo infectadas, e a transmissão sendo multiplicada também. Por isso, essas medidas restritivas de relacionamento, das pessoas ficarem nas suas casas. E aqui, exatamente, Deus está falando desta forma: se eu fechar o céu de maneira que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, e se enviar a peste no meio do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aí entra uma situação muito importante também. Não basta a oração
como muitos têm feito orações, pedindo que Deus faça cessar essa transmissão dessas doenças e também que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão sendo acometidas, mas é preciso que nós, como povo de Deus, estejamos nos humilhando diante da poderosa mão de Deus. Ao invés dos nossos orgulhos, das nossas soberbas e vaidades, precisamos realmente nos humilharmos da presença do Senhor, por causa que estas pragas, gafanhotos, pestes e também a fome que tem acometido em várias nações, é porque nós temos pecado. Nós, como igreja, como cristãos, não temos vivido de maneira digna do Senhor, temos vivido como cúmplices das obras infrutíferas das trevas, ao invés de reprovarmos, e temos então também vivido de maneira leviana e não temos buscado o Senhor. Por isso precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus e orar, sim, esta oração que já tem sido feita por muitos, mas ela tem que ser acompanhada de humilhação diante da poderosa mão de Deus, que nós não somos dignos da sua graça e da sua misericórdia, mas nós a recebemos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para tirar de nós toda a iniquidade e perdoar-nos de todos os pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça e de toda a iniquidade e transgressão que nós temos cometido. Nós, como povo de Deus, como cristãos e muito mais, os incrédulos que têm vivido de maneira corrupta e pervertida nesta geração. E tem se multiplicado a iniquidade de quase todos, e o amor tem se esfriado de quase todos, mas isso ainda não é o fim. Estamos vivendo o princípio das dores, como o Senhor Jesus Cristo declarou em Mateus 24, a partir do versículo 6 até o versículo número 14. Estamos vivendo o princípio das dores num tempo de guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias e terremotos em vários lugares. Pessoas traindo-se umas às outras, se odiando umas às outras, e também o amor se esfriando de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, além disso, né, que nós lemos aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, humilhar, orar e buscar a face de Deus. Tantos nesses dias, e cada vez mais nós temos visto, têm buscado a mão de Deus abençoadora, que querem realmente os benefícios, fazem campanhas de prosperidade, fazem campanhas realmente de curas e milagres, simplesmente querendo receber os milagres de Deus. Jesus curou uma vez 10 leprosos. Todos foram curados, os 10, mas somente um voltou para agradecer e se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Então Deus pode abençoar e fazer milagres. Deus pode operar prosperidade, saúde, alegria, paz, restauração de todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é poderoso e faz como Pai bondoso que cuida e atende às orações. Mas mais do que isso, ele deseja verdadeiros adoradores, não pessoas simplesmente que são abençoadas, recebem milagres nas suas vidas e vão embora. Ele quer verdadeiros adoradores que voltem e busquem a sua face e se prostrem diante dele, reconhecendo que ele é o único Senhor, e confessem e entreguem as suas vidas ao senhorio de Cristo nas suas vidas, para que não mais nós vivamos, mas Cristo vive em nós. Realmente nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí, buscando a face de Deus e não somente a mão de Deus agindo de maneira abençoadora. E ele fala, e se converter dos seus maus caminhos. Nós mesmos, como povo de Deus, muitas vezes temos andado em caminhos errados, em cumplicidade com as trevas. Então, Deus não se agrada simplesmente de orações ou de jejuns, mas Deus se agrada em pessoas que se convertam dos seus maus caminhos e sejam verdadeiros adoradores que andem na sua presença. Este é o propósito de Deus, que nós estejamos nos humilhando, orando, buscando a face de Deus e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Então, ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, podemos orar para que a infecção do coronavírus, essa pandemia, cesse. Pedimos
misericórdia para Deus, para que pessoas não sejam atingidas, que as nossas casas, nossas famílias não sejam atingidas. Mas precisamos, a começar das nossas casas, fazer uma casa de sacrifício, fazer uma casa de adoração, as nossas casas, e nós sejamos o templo do Espírito Santo, que Deus tenha prazer em habitar em nós, porque nós somos homens e mulheres que temem ao Senhor, andam nos seus caminhos e obedecem aos seus mandamentos. Então, que seja assim em cada um de nós, e nós possamos ser proclamadores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E à medida que nós nos humilhamos, e nós oramos, nós buscamos a face de Deus, e nós não somente vivemos uma vida religiosa de busca de Deus em oração, ou de ir a uma reunião de uma igreja, mas se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Deus vai ouvir a oração, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra nesta geração, trazendo realmente tempos de bonança ao invés de tempos de aflição. Assim como aconteceu na cidade de Nínive, Jonas, o profeta, foi levantado por Deus porque Deus iria destruir toda aquela cidade de Nínive, a capital da Assíria, e todo o povo estava debaixo de juízo, como nos dias de hoje também, Deus está levantando o seu juízo. Mas Deus quer levantar profetas, e mesmo que Jonas não queria pregar naquela cidade de Nínive, ele foi conduzido até lá, porque a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus conduziu Jonas para pregar ali para os ninivitas, e eles apregoaram um jejum a partir do rei, confessaram os seus pecados e oraram a Deus que Deus tivesse misericórdia, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele ia fazer e não destruiu a cidade de Nínive. É certo que nós vivemos o princípio das dores, mas Deus não deseja a morte de ninguém, mas deseja que todos se arrependam e vivam. E por isso Deus está levantando profetas, e que sejamos nós, os profetas dessa nova geração, que no meio dessa luta, dessa aflição, dessa pandemia, possamos ser profetas levando pessoas a começar nas nossas casas, com essa casa de sacrifício e casa de adoração, levando as pessoas a serem verdadeiras adoradoras, que possam converter-se dos seus maus caminhos e possam se lavar no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Ao invés de haver praga e destruição, poderá haver alegria e paz, e restauração de todas as coisas, porque o Deus é conosco, porque nós abrimos as nossas casas para ser casa de adoração. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim nas nossas casas. Deus vai ouvir a oração, perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Que Deus nos abençoe e nos encontre como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.